Salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Muito bom ter você com a gente aqui. Já estamos chegando aí bem pertinho da nossa marca de 370 episódios, hein, Thalia? Olha, passa muito rápido. Daqui a pouquinho estamos chegando aí a 400 episódios no Ar Podcast. Então temos aí mais de 360 oportunidades de agregar na sua vida, sempre com um bate-papo que traz aí um conhecimento. E a nossa missão aqui no podcast, você sabe qual é, né? Que a gente, quando termina esse episódio, algo de diferente você tenha aprendido, tenha te motivado, que você fala assim, nossa, que bom ter assistido esse podcast. Então, essa é a nossa missão aqui com o nosso Noar. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Chegou uma galera nova aqui nos últimos episódios, muito legal também. Já chegamos aí à marca de 12.800 inscritos, bem pertinho aí de 13 mil inscritos também aqui no YouTube. No Instagram também pode acompanhar. E agora, nessa semana, nós vamos retomar as postagens no TikTok. A gente estava um tempinho sem postar nada lá no TikTok. A partir dessa semana a gente vai retomar a frequência de postagens, então você pode acompanhar o Noar Podcast também por lá. E ouvir a gente no Spotify, aonde que você estiver. E hoje um podcast muito legal, porque nós estamos recebendo ela, que está pela terceira vez aqui no nosso podcast. Quando ela chegou aqui no estúdio, já falei que ela já é de casa, e a gente tem uma alegria muito grande de sempre receber Chay Feitosa aqui no nosso podcast. Obrigada. Para mim é um prazer muito grande. Terceira vez, já posso pedir música no Fantástico. Sempre me sinto muito à vontade mesmo aqui. Fico muito feliz e falei que cada vez que eu venho tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente. O estúdio está ainda mais lindo, mais incrível, mais moderno. Então, estou muito feliz e realmente me sinto em casa. Faço parte da família. Obrigado pelo carinho. A Chay, esse convite para a terceira vez veio quando a gente adquiriu a nossa cafeteira de cápsulas, né? E aí eu lembrei da Chay, que ela falou que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas, né? Que nós que somos empreendedores sabemos a dificuldade de cada coisinha. Sim. E aí quando a gente adquiriu a nossa cafeteira, a primeira pessoa que veio foi a Chay. Aí eu falei assim, vou gravar uma história e vou marcar ela para dizer, porque a gente acaba passando os nossos dias, né, Chay? E a gente não valoriza o outro. Sim. A gente, para criticar, é uma maravilha, né? Mas pra gente falar assim, poxa, como que aquela pessoa contribuiu na minha vida, a gente deixa quieto. Hoje eu tô tentando aplicar isso na minha vida. Todo mundo que eu aprendi algo, que agregou algo na minha vida, eu tento valorizar, eu tento dar crédito. E aquele dia foi assim, poxa, eu tô muito feliz, eu e Thaís estávamos muito felizes por essa conquista. E a Chay, no último episódio, falou sobre isso. Eu falei assim, vou marcar a Chay lá. Então, eu fiquei toda feliz quando eu vi. E realmente é muito importante. Cada detalhezinho, a gente estava conversando, os bastidores. Gente, os bastidores dão outro programa maravilhoso. Sobre isso, como é importante, às vezes é tão difícil a gente conseguir alcançar as coisinhas que a gente busca, então cada detalhe tem que ser comemorado, sim. Eu acho isso fundamental. Cada coisinha, até para motivar a gente a continuar, né? Com certeza, com certeza. Então, o podcast hoje vai ser muito legal, vai ser com certeza uma aula de empreendedorismo, principalmente aí voltado para a área da beleza. Então, a gente sabe que aqui no nosso canal tem muitas pessoas que chegaram, porque esse é um podcast que a gente sempre tem um convidado muito bacana falando sobre alguma área da estética, da beleza. Então, você que está seguindo o nosso Noar Podcast, fica com a gente aqui, manda para quem você conhece. Poxa, talvez ela quer entrar na área da estética, não sabe como, e hoje a gente vai conversar sobre posicionamento, sobre como a gente pode aprofundar o nosso conhecimento, até porque a Chay agora é mentora também de profissionais da área da estética, então a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer os nossos parceiros do nosso podcast, inclusive hoje nós estamos iniciando a parceria com a Uniaselv, é a faculdade lá de Nova Friburgo, que funciona dentro do colégio Força Máxima. E olha que legal, a Uniaselv já está abrindo aí as matrículas para o próximo ano e você pode conhecer aí todas as matérias que a faculdade oferece no seu polo presencial em Nova Friburgo. A faculdade é EAD, mas tem um polo presencial onde você pode tirar dúvidas, você pode fazer a sua matrícula e tudo mais. Então você pode conhecer todas as matérias disponíveis da Uniaselv lá no Colégio Força Máxima em Nova Friburgo.
Inclusive, o Colégio Força Máxima também é o nosso parceiro a partir de hoje aqui no nosso No Ar Podcast. E agora está num período aí de renovação de matrículas e matrículas novas para 2026. Você aí, pai, mãe responsável, quer colocar o seu filho num colégio de qualidade, com compromisso, com professores excelentes, o Colégio Força Máxima, com certeza, em Nova Friburgo, é uma ótima opção para o seu filho, para sua filha. Então, acesse o Instagram que vai estar passando aqui na tela e confira todas as novidades do Colégio Força Máxima em Nova Friburgo. Gratidão a todos esses parceiros, Unielself e também Força Máxima, que estão começando a caminhada com a gente hoje aqui no Noar Podcast. Inclusive, Thalia, nós vamos ter um podcast em breve aqui com os proprietários para a gente poder conversar sobre a marca, sobre o colégio, sobre a faculdade. Vai ser muito legal, então fica ligado no nosso Instagram que a gente vai divulgar a agenda em breve de quando será o podcast. E, claro, o SAF Assistencial está com a gente aqui há mais de 2 anos e o SAF está completando 30 anos aqui na nossa região. O SAF Assistencial está presenteando você aí todos os meses com prêmios sensacionais. Tem celular, tem notebook, tem televisão e em janeiro é quando vai encerrar a promoção. E o que vai ter de sorteio? Um carro 0 km. Olha que maravilha! Você pode começar 2026 com um carro 0 na garagem. Para participar é bem fácil. Basta você pagar o seu carnê SAF em dia. Pagou o carnê SAF em dia, você vai ganhar um número da sorte, vai receber pelo SMS. Então é importante o seu número de celular estar atualizado no cadastro da SAF, que você recebe o seu número da sorte lá no SMS. Todos os meses você vai estar participando da promoção. E em janeiro, concorreu um carro 0 km, SAF Assistencial, há 30 anos cuidando de você. Também grande parceiro é a Free Online, que conecta toda a nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Moraes, Duas Barras. Tá todo mundo conectado através da Free Online com os melhores planos de internet e agora também TV por assinatura. Então acesse o QR Code que vai estar passando na tela durante o episódio também e confira todas as novidades que a Free Online preparou para você. E a Soneca Colchões é o nosso grande parceiro em Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Browne, em Nova Friburgo, com verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. E lá na Soneca você tem os verdadeiros especialistas que vão poder te orientar na escolha do seu colchão. Também na Soneca você encontra sofá-cama, sofá retrátil, também tem cabeceira, travesseiros. Tudo isso você encontra na Soneca. E no Instagram tem todas as novidades na palma da sua mão. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito bom, muito obrigado a todos que estão confiando aqui no nosso trabalho do Noar Podcast. Vamos começar o nosso bate-papo, Chay. Bora! E eu queria saber de você, Chay, porque a gente já conversou no último podcast um pouquinho sobre isso, mas como que surgiu essa necessidade também de ser mentora, né, de sair ali da prática, né, de você fazer as sobrancelhas, você ter o cuidado ali com a cliente e também chegar a esse nível de ensinar a sua experiência, passar um pouco da sua experiência para as outras profissionais. Como que isso surgiu aí na sua trajetória? Foi de uma maneira muito inesperada, não foi programado, né? Eu atendo já na área da beleza há 12 anos, vai fazer 12 anos agora, gente, 12 anos, voa, é muito né? tempo, voa. E desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre percebi que as clientes voltavam sem eu fazer nada. Eu achava que eu não estava fazendo nada. E aí eu comecei a observar com o tempo que muitas pessoas que trabalhavam na área, às vezes tinham técnicas até melhores que as minhas, que estava começando a aprender, executava muito bem, mas não tinham tantos clientes, não tinha a fidelização dos clientes. E eu falei, gente, coisa estranha, né? E aí a gente vai se especializando, estudando, e até que eu entendi que vai muito além da técnica. Então, na verdade, primeiro eu comecei ensinando a técnica mesmo, de design de sobrancelhas, de limpeza de pele, que eu ainda trabalho, ainda tô no operacional fazendo essa parte, eu amo, gente. Fico vendo aqueles vídeos de limpeza. Gente, eu adoro. É muito bom. E eu faço isso ainda, gosto muito, e aí eu comecei a ensinar a técnica. Só que desde o primeiro curso, eu sempre ensinei mais, porque eu percebi que realmente só a técnica não era o diferencial quando eu percebia esse feedback das minhas clientes. Elas vinham
por essa questão que eu falo que é o fator humano, que é você olhar para a pessoa como um ser humano. Né? E não como um par de sobrancelha, não como um rosto, né? Unha, para quem trabalha com isso, cabelo. Então, é realmente olhar como um ser humano. E aí, ter essa visão ampla faz com que você trate a pessoa de um modo diferente. E aí, acaba que esse se tornou um diferencial meu. E é o que as pessoas buscam hoje. As pessoas têm muito medo. Inteligência artificial, robôs. Tem robôs que já fazem cílios, um monte de coisas. Mas eu falo que isso esse tipo de serviço, se a gente mantiver esse diferencial, que é o fator humano, de atenção, de olhar para a pessoa, de escutar, a gente não fica sem cliente. Pelo contrário, tem aumentado cada vez mais. Então, surgiu essa necessidade dos cursos, e aí eu fui vendo também que as pessoas tinham dificuldade de vender o que elas faziam. Então, aprendiam muito bem, mas e na hora de colocar em prática? Elas não vendiam ou não sabiam fazer a parte de marketing para colocar no Instagram e começar a desenvolver aquilo ali. Porque existem várias estratégias, né, para a gente captar os primeiros clientes. Mas o Instagram hoje é nosso cartão de visita, literalmente. Então, tem que estar lá, tem que estar de maneira certa. A questão do posicionamento, para que a gente possa realmente ter um posicionamento de valor, onde eu falo que a gente trabalha de forma inteligente, trabalhando menos, né, e ganhando mais. Então, tudo isso eu fui juntando aí para conseguir oferecer para as minhas alunas, para que elas pudessem ter esse diferencial. Excelente. E é muito legal a gente conhecer esse lado também empreendedor da estética, Sim. porque acredito que muitas meninas, né, muitas mulheres começam nessa área por necessidade, Sim. por precisar de uma renda, às vezes é dependente do marido Sim. e quer ter seu próprio dinheiro, e muitas vezes ela não se enxerga como empresária, ela se enxerga ali como uma profissional ali Sim. da estética e tudo mais. Quando que foi essa virada de chave para você? Ou você já começou na área da estética, já com essa mente empreendedora? Não, comecei, era tudo mato mesmo. Eu realmente comecei para ganhar dinheiro. Quando eu entrei na estética, eu sou graduada em enfermagem, né? Então trabalhava nessa área de enfermagem e eu fui mandada embora, precisei fazer uma cirurgia, fui mandada embora do local que eu trabalhava. Por ter ficado aí um tempo de licença, eu precisava trabalhar, eu não tinha onde trabalhar. E aí, por ter a formação na área de enfermagem, eu vi uma oportunidade numa clínica de estética que estava pedindo o currículo. Eu falei, não tenho experiência em estética, mas, né, por que não? Vou tentar, estou precisando de dinheiro, os boletos não param de chegar. E ali dentro é que eu fui começando a entender o mundo da estética, porque eu realmente fazia os procedimentos. Eu ia, pagava para fazer uma unha, uma sobrancelha, um cabelo, mas eu não entendia como funcionava esse mundo. E aí, quando eu comecei a ver que as clientes saíam radiantes depois de um atendimento, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. É muito bom, é maravilhoso. Então, começou aí. Aí eu fui me apaixonando e durante muito tempo eu fiquei trabalhando como funcionária, e quando eu abri o meu negócio, eu continuava com essa cabeça de funcionária. Não tem problema nenhum você fazer isso, só que quando você enxerga que você pode ser uma empresária e que você pode ir muito mais longe, ganhar muito mais dinheiro e ter essa liberdade de tempo, de local, aí a chave vira. E vou te falar que demorou a minha chave virar. Eu acho que eu já estava trabalhando por conta própria há 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí eu tive a oportunidade de abrir meu negócio, assim, porque eu trabalhava por conta própria no espaço de alguém, né? E aí eu abri o meu negócio e aí eu falei, caramba, agora é comigo. Vou ter que aprender isso aqui, como é que faz? Então, é muito difícil. E eu percebo que as alunas, elas têm ainda essa mentalidade, é a menina que faz sobrancelha, a moça que faz unha. E não como empresárias. Então, assim, poxa, você é uma empresária, não interessa se você atende na sua casa, aonde se é no espaço mais lindo do mundo, você é uma empresária e você precisa aprender muitas coisas que a gente não tem nem noção que precisa para realmente ter sucesso no negócio. Que interessante, esse posicionamento é muito legal. Você acredita o que a profissional de beleza precisa aplicar ali na vida dela para que ela não seja somente mais uma profissional da beleza, né? Que tenha esse diferencial? Quais foram os passos que você aplicou em você mesma que você acredita que é essencial para que, poxa, você comece a se destacar nesse ramo? Estudar sem parar. Eu falo que
As pessoas têm muita ilusão de que tudo é muito fácil, né? Que, como você falou, muitas pessoas entram porque precisam do dinheiro e aí a pessoa não dá muita importância para aquilo, acha que, né, começa a realmente agir como se fosse só mais uma e aí começa a desanimar, porque você não tem clientes. Se você começa a agir sem diferencial, você vai perder cliente ou você só vai ficar com aquele cliente que vem por preço e aí você tem que viver fazendo promoção e aí você não dá conta de cobrir os custos que são altos, né, de ter um negócio independente do que você tenha. Então, aí eu falo que existe uma gama de assuntos que a gente precisa ter. Eu acho que tinha que ter. Tinha que vir um livro assim, abri minha empresa, toma aqui, isso aqui você tem que ler, tem que aprender. Um manual de instruções. Um manual, perfeito, um manual. Eu acho que tinha que ter um manual para empreendedora. Posicionamento, marketing, vendas, gestão. Gente, dinheiro, ninguém aprende nada sobre dinheiro. Nada. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ter na escola. Porque a gente, quando começa a trabalhar, eu digo por mim, quando eu comecei a atender por conta própria, eu ficava totalmente perdida. Totalmente. Eu não sabia quanto que eu ganhava no final do mês, quantos clientes eu atendi. E eu vou te falar que até hoje eu pego muitas alunas na mentoria, que é um trabalho, né, que eu consigo fazer realmente eu e a aluna ali, e consigo avaliar o negócio dela. E aí, nesse momento, a maioria das minhas alunas percebe que elas estão pagando para trabalhar. Porque elas cobram, quanto que eu vou cobrar? Não sei o que, eu não sei, fulana cobra tanto, fulana... Então, eu vou cobrar aqui um mês. E elas não sabem quanto elas gastam de material, de aluguel, de luz. Eu falo, gente, o café, o copo descartável, o papel higiênico, tudo precisa ser contado. E as pessoas não contam. Então, gestão, essa parte financeira, acho que um dos principais para você não falir o teu negócio, para você conseguir manter ele vendo, tem que ajustar aqui, o que eu preciso fazer? Para você ter essa noção do que você está fazendo, para você poder ver as métricas mesmo, né? Porque a maioria não acompanha. E, além disso, eu falo que acho que primordial é a gente aprender sobre a gente, né? A questão do autoconhecimento. Nesses anos todos aí de trabalho, nesse ramo aí da beleza, que a gente lida com pessoas o tempo todo, nossa, sou outra pessoa. A gente aprende muito. Então, é mais difícil quando você aprende tendo que passar por aquelas situações difíceis. Quando você já consegue ter perdi a palavra. Quando você consegue ter essa... vou aprender sobre isso aqui, vou aprender sobre mim, quero aprender sobre mim. Fica muito mais fácil, porque você sabe lidar com a pessoa, porque, gente, tudo isso é diferente. Tem vezes que você não está afim de atender ninguém, você quer que todo mundo suma, você quer ficar sozinho num canto, mas você tá ali e o cliente não tem nada a ver com isso, ele comprou o seu tempo. Então você tem que saber lidar. Poxa, como que eu vou responder? E se ela fizer uma crítica, como que eu vou responder? Não é pessoal. Tudo isso, se a gente conseguir aprender sobre a gente, como eu reajo a uma crítica, como eu posso falar, será que o tom de voz que eu falo é ideal? Tudo isso faz muita diferença na hora de você lidar com a pessoa, com o ser humano. E como a gente lida com o ser humano, a gente tem que dominar esse fator também, que é lidar com pessoas. Sim. Eu penso, então, que a sua mentoria ali, quando você vai conversar com a profissional, vai também para a área da inteligência emocional. Né? Totalmente. Porque saber lidar com isso não é fácil. Não. Né? A gente cita, né, fala, mas na prática mesmo é muito difícil. Principalmente você vindo de uma estrutura familiar, muitas vezes, que também não tinha esse controle. Talvez nunca ninguém empreendeu na tua família, que é a realidade de muitos brasileiros. Então, é difícil você realmente começar ali do zero, de você, às vezes até no papel, né, no caderninho, anotar, que vale super a pena também você anotar. Tem gente que não consegue fazer nada disso. E aí ela fica frustrada porque ela acha que não está tendo resultado. Exatamente. Né? E às vezes ela só não está vendo os resultados que está tendo. Para poder entender o que pode fazer. Então, se a gente não fizer essa análise dos resultados, a gente não sabe o que está acontecendo. Nas mentorias, o primeiro momento eu falo que é sempre traumático. É igual terapia quando a gente começa. Fala, gente, para que eu tô fazendo isso aqui que tá pior? Mas o resultado vale a pena. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, na mentoria, a pessoa fica perdida. O primeiro encontro, a pessoa acha que ela pensa, gente, que arrependimento de ter fechado isso. O que eu tô fazendo aqui? Ela tá falando no meu ouvido e eu tô tipo assim, gente, eu não sei fazer isso. Então, é muito. As pessoas ficam realmente, assim, impactadas no primeiro encontro, que é esse mesmo de esmiuçar
o negócio da pessoa, como ela lida, o que ela faz, o que ela gasta, quanto que ela atende, como ela tem esteira de produtos, ela sabe vender, o marketing que está ruim, o que está ruim, por que você não está vendendo? E a maioria das pessoas também não gosta de vender, acha que é uma coisa que incomoda as pessoas. Sim. Vendas é outro grande tabu aí para as pessoas. As pessoas acham que estão incomodando, estão sendo chatas, e aí deixam de vender e esperam. Eu falo que a maioria das alunas, elas esperam assim, vai vir um cliente, opa, vai cair do teto, assim, e vir, oi, quero fazer sobrancelha. As pessoas, hoje, então, que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, de tudo, não só na área da beleza, em cada esquina tem 1000 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, não tem como você ficar ali esperando, e aí as pessoas, o movimento tá ruim, o movimento tá ruim. É a gente que faz o movimento. Sim. Nessa área também existe prospecção, então? Com certeza, tem como prospectar? Tem estratégia para isso. Que bacana, que bacana. Tem que ter. Que bacana, porque realmente, né, eu que tô de fora, né, não sou da área, eu imagino que realmente, a mulher, ela precisa lá se embelezar pro final de semana, ou pra uma ocasião especial, ou pra ela mesma, né, que ela já tem uma rotina, e aí ela já tem aquela cliente, ou melhor, aquela profissional que já é de confiança dela. Sim. É igual o homem com barbeiro. Eu tenho o mesmo barbeiro há 12 anos. anos, né? Há 12 anos eu corto com o mesmo barbeiro. Teve um dia que ele ficou doente, que ele ficou um tempo sem atender, eu fiquei com o cabelo grande. Eu não fui assim, outro. É assim. E aí eu fico pensando que essa deve ser uma objeção que também as profissionais levam para você. Poxa, como que eu vou prospectar se ela talvez já tem alguém de confiança dela? É uma objeção que acontece? Demais. As pessoas exatamente acham isso. Hoje as minhas clientes são muito fiéis. Hoje não, desde sempre. Eu tenho cliente que está comigo desde essa época, há 12 anos, quando eu comecei, e eu já nem faço os procedimentos que eu fazia naquela época. Sim. E elas estão, não importa o que eu estou fazendo, elas estão comigo. Então, tem as clientes fiéis, mas se você der um mole, você perde, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. E você precisa entender o que o seu cliente quer, o que ele precisa. Então, existe sim como você conseguir outras clientes, por mais que, eu já faço com tal pessoa. Porque realmente, todo mundo, você fala, todo mundo tem alguém que faça a unha, que faça a sobrancelha, que faça o cabelo. Mas o que acontece? Na verdade, que é muito comum é nessa falha aí dos outros profissionais, dos concorrentes que a gente entra, com essa mentalidade também. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando com tudo. A gente se acostuma com tudo. A verdade é essa. E aí, no que você se acostuma com tudo, você começa a tratar os seus clientes como mais um. Você não tem, mas quando o cliente chega a primeira vez, quando você está no começo do trabalho, você está, nossa, marquei um cliente, estou super empolgado, que alegria, recebi um cliente, o cliente quer fazer um procedimento. E aí você acolhe aquela cliente, você faz o que você pode, você acolhe, café, quer isso aqui, você abraça a cliente de um jeito. E vai passando o tempo, você acha que está ganho. O jogo, você não faz mais aquilo. E aí você não vai atender cliente. Mas que saco essa cliente. Toma isso aqui, é uma água, pega aí. Entendeu? Porque as pessoas confundem o se sentir em casa, que a gente estava falando aqui, que é muito bom, é maravilhoso o cliente se sentir em casa também, com você deixar correr solto. São coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, nesses pequenos detalhes, você perde a cliente. Às vezes, numa falta de conversa, às vezes, um resultado que ficou mais ou menos, mas se você tivesse feito aqui outras coisas, ela a teria relevado. Então, hoje eu percebo isso muito com os clientes também. Os clientes passam muito, né, feedback pra gente. Poxa, tem uma pessoa que faz o meu cabelo. Poxa, eu gosto, só fazia com ela. Mas, tá vacilando, entendeu? Ela marca, esquece, não vai. Ou ela, fez errado. Aí eu pedi a ela, falou que não tinha horário. Então, assim, são pequenas coisas. O profissional passa a deixar de dar importância que deveria para o cliente. E perde. Sabe o que é mais legal disso? Funciona para todas as áreas. Para quem presta serviço. Exatamente. Seja qual serviço que você presta, é exatamente isso. Quando o cliente é novo, é uma maravilha, né? É isso. Aí, gente, e é tudo errado, né? Porque é muito mais caro você conquistar um cliente novo. Muito mais caro você investir, exatamente. Nossa, muito mais. É muito mais barato você vender para o cliente que já está com você. Já te conhece. Infinitamente. Né? E a fidelização não é tão difícil. Sim. O cliente não pede muito. Não, exato. Gente, é isso que eu fico. Eu fico quando eu vejo algumas coisas assim. Esses dias eu ouvi o pessoal de um espaço
falando assim, gente, entre elas, né, gente, quando o cliente chegar aqui, eu acho que seria legal cada uma, né, fazer o cappuccino da própria cliente. Eu fiquei assim, pensando, gente, igual o meme da Nazaré, vocês não fazem. A cliente tem que ir lá sozinha, ficar brigando com a máquina de cappuccino. Então, gente, é uma coisa tão, pra mim é tão óbvio. E para as pessoas você vê, não é. Então, aí um cliente vai no meu espaço, eu saio lá de dentro, eu venho na porta receber a pessoa, eu abraço a pessoa e eu falo, cara, vamos tomar uma água? O que você quer hoje? Um cafezinho? Um café. Você quer um café raiz ou você quer um cappuccino? Não, hoje eu quero um cappuccino. Vamos lá, vou fazer para você. Tomo, às vezes eu sento, a maioria das vezes eu sento junto com a cliente, tomo um café com a cliente. Isso também é importante, você ter esse tempo. A cliente comprou o seu tempo. Ela quer o seu tempo, ela quer você, então esteja disponível. Então, são pequenas coisas que ela se sente acolhida. Sim. E aí, nessa hora, a gente ganha. Como que eu vou deixar, meu Deus do céu, a cliente, gente, fazer o próprio café? Ela fica ali brigando com a máquina de cappuccino. Então, assim, não faz sentido. Exatamente. Quando você fala de marketing, que precisa também ter esse olhar para o marketing, você diz o quê? É desde como você se apresenta, como que você imagina, o que é o marketing para o profissional da beleza? Exatamente. É um mundo também, né? Então, tem a questão do marketing pessoal, do marketing digital. Então, você tem que estar no Instagram, como eu falei, é o nosso cartão de visita, e o seu Instagram precisa estar alinhado, porque a pessoa entra ali, ela quer ver quem é você. Gente, eu entro no Instagram de aluna, gente, os primeiros encontros são realmente tenebrosos. Mas não desista. Você que vai fechar sua mentoria, não desista. O começo é ruim, mas o resultado é fantástico, é incrível. No começo você fala, gente, o que é isso? Que trabalheira. E vai é trabalhoso. Tudo bem. É trabalhoso, vai ficar tudo bem. A pessoa bota um logo na foto, a pessoa, sabe? As pessoas querem ver as pessoas, elas querem ver quem está por trás aqui no podcast, quem está por trás do podcast. Então, quem que está ali? Elas querem ver os bastidores. Aí você coloca alguma coisa na bio, você coloca alguma coisa nos destaques. Tudo isso o Instagram realmente tem que estar ali para cliente. Eu falo que muita gente hoje vem por indicação. Só que mesmo que você indique a cliente, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar no teu Instagram. Com certeza. Entendeu? Para ver se... vamos ver se é uma boa indicação. Agora, a questão do marketing pessoal é fundamental. Eu também, isso aí, eu pego muito no pé das minhas alunas, muito. Que é outra coisa que as pessoas também vão se acostumando. Às vezes, quando você vai trabalhar em outro lugar, no espaço de outra pessoa, ou quando você é funcionário mesmo, você veste uniforme, você vai bonitinho. Se você for trabalhar no Boticário, você tem que trabalhar maquiada. É regra da empresa. Então, você em determinada empresa tem que usar uniforme. Então, por que quando você vai trabalhar para você na sua empresa, você vai descabelada? É verdade. Você vai sem fazer uma unha, você vai de chinelo? Nossa, e tem vídeos muito bons no Instagram falando sobre isso. Você deve ter visto, deve ter parecido para você, da mulher, ela fazendo a comparação de como que ela atende, entre aspas, desleixado, né? E ela alinhada, né? A percepção. Tem um vídeo que eu vi que é muito bom, que a cliente chegou e ela falou assim, eu gostaria de falar com fulano de tal. Aí ela achando que a menina tava ali fazendo a faxina no espaço. Não tô falando nada contra pelo amor de Deus, já. Não. Tô falando da questão do posicionamento, né? Ela, não, sou eu mesma. Ela, é você? Aí ela falou assim, vamos lá. E ela guardando a pá, a vassoura. Então, eu penso, né, Chay, que essa questão até de se organizar para ter momento de limpeza, mesmo que seja ela que limpe o próprio espaço, tem que ter hora para cada coisa, né? Precisa. Não é exatamente. Eu sempre falo isso também. Você marcou uma cliente às 9, você tem que estar pronta esperando essa cliente, com o café pronto, com o seu espaço limpo, com a roupa que você vai usar. Se você vai usar, né? Você usa jaleco, se você alinhada com o seu espaço, o seu carrinho ali de atendimento, tudo pronto para receber cliente. Gente, você não pode nunca chegar depois da cliente. Isso é muito comum também. Ai, desculpa, estava na correria. E isso entra naquele pequeno detalhe que a gente falou. Que aí a cliente vai se sentindo incomodada. Pô, mas toda vez eu chego antes dela, tem que ficar aqui do lado de fora esperando a pessoa chegar. Aí ela vem correndo, esbaforida, suada, não me oferece água porque já está atrasada porque tem o horário da próxima cliente. Então, assim, precisa ter horário para tudo. Também para estar ali ativo no Instagram, porque não adianta... gente, não... Odeio ouvir isso. Gente, eu não apareci aqui, tô sumidinha, porque tá muito corrido, mas aqui por trás eu estou trabalhando, gente. Gente, ninguém quer saber, ninguém se importa, as pessoas querem ver o que você tá fazendo. Eu falo que movimento gera movimento. Até porque passa uma impressão horrível, parece que quem tá gravando no Instagram não tá trabalhando. Exatamente. Olha, gente, eu devo ser à toa.
como sou à toa. Não é? Porque ela acaba falando mal do próprio trabalho. Sim, porque ela sim. quer dizer o quê? Ah, agora, no dia que ela aparecer o dia inteiro, é porque ela não dá Ela sem tá à cliente toa, nenhuma, exatamente, né? exatamente. E é muito são exatamente é o que você falou, essa questão da mentalidade. Então são pequenas coisas que fazem muita diferença. Mas essa questão da apresentação pessoal, eu pego muito no pé delas, muito, porque elas vão ficando desleixadas de qualquer jeito, se apresentar de qualquer forma, e aí depois não adianta querer aumentar o valor. Aí aumenta R$ 5 no procedimento e os meus clientes estão reclamando muito. Por quê? O que tem de errado aí? O seu trabalho é ruim? Não, o meu trabalho não é ruim. Então, o que tem de errado? Você não atende bem os clientes? O atendimento é a questão de você receber a cliente? Será que você está adequada para o que você quer receber? Então, a gente transmite impressões para as pessoas em segundos, toda hora. É gerar valor, né? É o que a gente comunica, né? Sim. Engraçado, que é aquela questão, né? A primeira impressão é o que fica. Para tudo! Adivinha quem pode ganhar um carro novinho como esse? Você. Mas só se você tiver com seu plano SAF em dia. Então pega uma carona comigo que eu disse. O Grupo SAF está comemorando 30 anos e você ganhou um presente. Pagou o carnê do SAF? Já tá participando. Todo mês paga com o número da sorte novo. Ou seja, mais chances de ganhar. E tem prêmio todo mês. Celular, TV, notebook e no final um carro zero. Não deixe essa chance escapar. Essa chave tá quase no seu bolso. O sorteio desse carro acontece em janeiro. Até lá! Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Que é aquela questão, né? A primeira impressão é o que fica. Sim. Mas depois que fica também, a gente tem que manter. Exatamente, tem que manter. Gente, não adianta você... E outra coisa que as pessoas também, infelizmente, às vezes... Por isso que eu falo que é importante você ter realmente uma mentora para estar ali te mostrando tudo que você precisa fazer. Porque as pessoas, hoje, a gente tem acesso a muito conteúdo de qualidade também na internet, mas é tudo muito solto. Então, se você não tem uma mentora para te organizar, te jogar ali naquela linha, explicando o que você tem que fazer primeiro, como você tem que fazer, você fica perdida. Você pega informação de um, informação de outro, e aí você vê isso. Não, eu tenho que me posicionar.
Aí você não sabe o que é posicionamento. Aí você faz o quê? Você bota um blazer, você bota um batom vermelho. Eu falo que isso aqui faz parte de mim, que eu quase durmo assim. Mas você não precisa estar assim. Isso aqui eu gosto. Todas as vezes que eu vim no podcast, eu vim assim, no meu espaço eu atendo assim. Então, isso é meu. Mas você não precisa estar assim. Você pode estar com tênis, você pode, do seu jeito, no seu estilo, mas de forma que você esteja alinhada e se posicionando para cliente. Não tem outra forma de fazer isso. Então, a pessoa faz o quê? Ela vai, não, eu tenho que me posicionar. Faz um ensaio fotográfico, que agora é moda, né, gente? Fazer ensaio de posicionamento. Sim. Aí você faz um ensaio de posicionamento que você copiou de alguém que você viu na internet, que você é fã, você adora. Aí você bota um blazer, bota um negócio, bota uma água na taça, tira um monte de foto. Linda, maravilhosa no Instagram. Aí quando o cliente chega lá, acontece isso. Gente, cadê a pessoa do Instagram? É verdade. Acabou ali, acabou. Ela vai fazer aquele dia que ela já tá ali e ela não vai voltar. Sim. Porque ela vai falar, gente, isso aqui não é compatível. Não era isso aqui que eu estava esperando. Eu escolhi outra pessoa. Não é isso aqui. Incrível. Acabou. Incrível, incrível. E isso realmente, a gente está falando aqui da área da beleza, mas serve para todas as áreas, todas as profissões. Você tem que colocar a sua essência no seu negócio, né? Você não pode ser o desleixado, como a gente está dizendo, mas também não precisa vestir um personagem que vai ficar pesado para você suportar, né? Não sustenta. Você não sustenta o personagem por muito tempo, né? Não. No dia que a pessoa te vê fazendo feira. Exatamente. Mas, gente, o que é isso aqui? Que é essa pessoa? Exatamente. Exato. E as pessoas não pensam nisso. Elas acham que é realmente um personagem. Sim. E eu vou até abrir um parêntese aqui, porque eu tive que aprender isso. Porque, por exemplo... E quem não gosta de se vestir confortável? Sim. Todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Só que tem cada coisa na sua ocasião e seu momento. Isso aí é uma coisa que eu tive que aprender também. Porque, por exemplo, eu tenho uma aparência de ser mais jovem do que a idade que eu tenho. Sim. Eu tenho 29 anos, mas as pessoas não me dão 29 anos quando eu falo. Então, se eu usar uma roupa que não me transmita uma certa seriedade, um corte de cabelo que passa seriedade... isso daí vai prejudicar a minha imagem. Sim. Então, eu já tenho uma aparência natural de ser um pouco mais novo. Então, se eu me visto, por exemplo, com uma camisa mais jovem, tudo mais relax, eu não vou passar autoridade em lugar nenhum. E isso eu sofri na pele. Eu tive que realmente passar por isso para poder aprender. E aí, a gente precisou de uma mentoria também, né? Que aí eu falo da importância de ter um mentor, a importância de você ter uma pessoa que nem a Chay, que vai orientar, vai te dizer, porque a gente não enxerga. Não, é exatamente. Incrível isso. A gente não percebe. Eu falo que a gente que tá dentro da situação, a gente nunca percebe, né? Igual relacionamento. Fica todo mundo, gente, vocês não tem nada a ver. E aí depois que você termina, você fala, gente, não tinha mesmo. Só que quando você tá dentro da situação, você não enxerga. Então é a mesma coisa. A gente olha pra gente e a gente acha isso. E outra coisa, as pessoas têm muito isso de se comparar hoje com o Instagram, né? Com redes sociais. Então aí a pessoa às vezes fala, não, mas eu quero ficar confortável, como você falou. Aí olha pra Anitta, a Anitta tá de um jeito. Gente, ela é Anitta. Ela é a Anitta. Aí olha pra Boca Rosa, mas a Boca Rosa tá com uma calça larga. Ela é a Boca Rosa. Quanto que ela já... E não é porque ela é a Boca Rosa. Quanto tempo ela já trabalhou, o que ela já fez até chegar ali. Hoje ela pode se vestir assim, porque ela não vai perder a autoridade, porque ela já tem uma autoridade definida. Agora, você que tá começando, é o que você falou, mas você bota uma camisa do Bob Esponja, tá aqui comigo hoje. Pois é. Você fala, gente... Então, assim, não dá. E eu falo que todos os ambientes, exatamente o que você falou, para cada ambiente as pessoas se moldam adequadamente. Por que não para o seu trabalho? Por que você não faz isso? Exato. Você vai na igreja de biquíni? Você não vai. Você vai na praia de burca? Você não vai. Não. Entendeu? Então, como que você vai num casamento de short, jeans e chinelo? Não. Então, por que para atender o seu cliente, para cuidar do seu negócio, você vai desleixada? Se você for convocado no fórum, você não vai entrar lá de bermuda. Exatamente. Então, as pessoas têm muito esse olhar para o outro. As pessoas, eu acho que se preocupam muito quando vão a algum lugar do que as pessoas vão pensar. Mas elas não percebem que o que elas estão fazendo no espaço delas, as pessoas também vão pensar. Talvez não vão falar. Sim. Mas vão pensar e vão deixar de ir, vão deixar de pagar e vão achar que é caro. Com certeza. E elas estão no direito delas. Sim. Chay, qual é a diferença de trabalhar muito para trabalhar com inteligência? Isso é fantástico, eu adoro falar sobre isso. Durante muito tempo eu trabalhei muito. Muito
tipo, horas seguidas. Eu trabalhei, como eu falei, sou formada em enfermagem, então eu trabalhei fazendo plantão muito tempo também. Então era horas mesmo, tipo, passava às vezes 3 dias trabalhando direto. Nossa. Horrível, você descansa, você cochila. Então, assim, eu sei muito sobre o que é trabalhar muito. É muito cansativo, é muito desgastante. E o pior, você não recebe o dinheiro e o reconhecimento pelo tanto que você trabalha. Se fosse proporcional, seria incrível, mas não é. Então, trabalhar de forma inteligente é você ter essa questão de todos esses pontos que a gente está falando aqui, de posicionamento, de marketing, de imagem pessoal, de vendas, de gestão, para você alinhar tudo isso no seu negócio. E aí você começa a se mostrar para as pessoas de outra maneira. Você começa a conseguir escolher quem você vai atender. Então, hoje não é todo mundo que entra na minha mentoria. Por quê? Porque não é para todo mundo. Fiz um post hoje falando sobre isso. Não é para todo mundo. Ah, Chay, todo mundo... Não é para todo mundo. Ah, mas todo mundo pode fazer sobrancelha? Pode. Todo mundo tem a capacidade de aprender. O ser humano, qualquer um, você vai ensinar, ele vai aprender. Mas não necessariamente ele vai ter sucesso naquilo ali, porque envolve outras coisas. Então, trabalhar de forma inteligente é você saber o que você precisa fazer para você gastar menos tempo ganhando mais dinheiro. Então, hoje eu trabalho infinitamente menos. Gente, já trabalhei em shopping também. Quando eu comecei, o primeiro trabalho de carteira assinada era shopping. Era domingo, feriado, os outros passando tomando sorvete. Eu perdendo festa de aniversário, perdendo churrasco de família, porque eu estava trabalhando. E não ganhava dinheiro. Hoje eu trabalho 3 vezes na semana, à tarde. Eu falo que hoje eu trabalho infinitamente menos. Tempo, horas, mas eu trabalho de forma inteligente. Então, eu consigo cobrar mais caro pelo meu trabalho, por conta do posicionamento, por conta também das especializações que a gente precisa fazer de técnica. Não adianta querer entregar também qualquer coisa para o cliente. Eu falo que técnica bem feita é o mínimo. E aí, da forma que você se posiciona, que você se comunica, que você se apresenta, você passa esse valor. E aí o cliente entende. E aí você começa a direcionar para quem que você vai trabalhar. No começo é mais difícil fazer isso. Mas se você já começar certo, com alguém para te orientar, com uma mentora, você já começa 100% certo. Você não precisa começar cobrando aquela mixariazinha para depois ir como eu comecei. Porque ninguém me ensinou nada, gente. Fui ali, ó, aprendendo, vendo, estudando, pegando coisas, achando que tem que copiar os outros, até eu conseguir entender que existe método para tudo. Como você falou, existe método e estratégia para tudo. Então é só a gente replicar, e é o que você falou, em qualquer negócio. Você consegue adaptar para qualquer nicho, para qualquer negócio. Então, trabalhar de forma inteligente é fantástico, porque você tem mais tempo disponível para você, para quem importa, para sua família. Você consegue pensar melhor para que você trabalhe melhor também, porque não adianta você ficar ali no operacional 12 horas seguidas. Conheço um monte de gente que faz isso. A pessoa não aguenta mais, ela sai dali com dor na coluna. Tá, e aí, conteúdo no Instagram? Se um cliente te mandar mensagem depois das 12 horas, você vai atender ele bem? Você tá no mau humor, você tá péssimo, você não quer... Ai, gente, não vou responder. E aí você vai perdendo. Então, você deixa de ganhar porque você não tem um tempo para você. Incrível. Porque é realmente isso. A pessoa, ela fica tão cansada que ela não tem tempo nem pra ela mais, Não né? aguenta. Somos seres humanos, né? Uma hora pifa, né? Dentro desse sentido, qual é a importância, né? E explica pra gente sobre essa questão de, pra você ter um CNPJ forte, você precisa ter um CPF saudável. Você sabe que eu sempre ouvi muitas pessoas falando isso, né? Essas pessoas aí, né, que já estão lá em cima onde a gente quer chegar, que eu acompanho Joel J, Flávio Augusto, adoro ouvir, né, Geraldo Rufino, e aí você fala que é legal, eles estão falando isso, mas na verdade eu acho que quando a gente passa por alguma situação complicada na vida, é que a gente realmente vê a importância disso. Então, quando a gente falar, gente, vamos... Escutem, mas não acha que é só uma frase bonita. Às vezes a gente ouve as pessoas, mentores, nossa, que bonito. É muito real. Se a gente não cuidar da gente não consegue cuidar do nosso negócio. A gente não consegue cuidar de ninguém, né? Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Isso inclui sua família, marido, namorado, filho, pai, mãe, amigos, relacionamentos interpessoais no geral. Você vai perdendo qualidade de vida. Porque você não cuida de você, você nunca está bem, você não tem tempo e você não sabe que você não está bem. E daqui a pouco aquilo vai virando uma bola de neve, você não tem mais pessoas ao seu redor que você possa contar. Pessoas que estejam ali para, gente, agora é um momento de paz.
E aí você vai começando a desandar alguma coisa. E você vai desandar o seu negócio. Porque, de novo, somos seres humanos, não somos de ferro. Eu falo, gente, eu amo a Mulher Maravilha, mas não somos a Mulher Maravilha. Então, assim, não dá. A gente precisa dar importância realmente a essa questão. E até por algumas questões pessoais que eu venho passando esse ano aí, isso aí fica para outro episódio. Eu vejo mais ainda essa importância da gente olhar com carinho, com cuidado pra gente, pro CPF, porque não adianta, você pode ter o negócio mais bonito do mundo, mais incrível, você não vai dar conta de segurar ele quando as coisas começarem a cair pra você. Então, assim, é autocuidado mesmo, ter um momento pra você de, cara, ter um tempo de passar um hidratante no corpo, tomar um banho premium, que a gente chama, né? Sim. Em paz, sem ninguém gritando, sem ninguém chamando. Meditar, o que você puder fazer, uma atividade física. O que você gosta de fazer de atividade física? 20 minutos no dia, 30. Então, assim, não é tanto tempo. É realmente você ter uma rotina de cuidado com você, alimentação. Porque pode ver que quando a gente está muito focado no negócio, eu já cansei de fazer isso. Você tá negócio. Cliente tem que atender, tem que fazer conteúdo, tem que fazer desesperada. Alguma coisa vai faltar. Aí você deixa de almoçar. Aí você come mal. Aí daqui a pouco você tá com a pressão alta, com colesterol nas alturas. Aí daqui a pouco você tá estressadíssimo, daqui a pouco você tá com ansiedade, por causa de uma coisa simples que é, cara, meia hora de almoço aqui na minha agenda, eu preciso ter. Não, você quer atender um cliente a mais. Sim. Por quê? Porque tá faltando dinheiro, o boleto tá chegando. Entende que é um círculo de coisas, e aí você erra num negocinho, você vai errando em um monte. Então, se você não sabe se posicionar, você não fatura o que você gostaria, o que você precisa para fechar o mês. Você começa a fechar o mês no vermelho. Então, qualquer meia hora que você tem, você não vai lanchar, você não vai beber água, porque se você beber... Gente, eu canso de ouvir profissional. Eu não vou beber muita água, quase não bebo água, porque senão tem que ficar parando para ir no banheiro. Somos seres humanos, você tem que beber água, você tem que ir no banheiro, é natural. Então, assim, são coisas mínimas mas que ao longo do tempo vai fazendo muita diferença. Então, esses cuidadinhos com a gente, com o CPF, são fundamentais para a gente ter um CNPJ de sucesso. É fundamental, né? Fundamental. E na hora que você falou do negócio da água, né? Quando a pessoa trabalha de CLT, é o contrário. Ela toma bastante água para ir no banheiro. Exatamente. Mas, gente, agora falando sério, se a pessoa não cuidar da saúde dela, quando o corpo der ruim, vai ser obrigada a parar de qualquer forma. Sim. E ainda um tempo muito maior. Não tem o que fazer, Sim. não. O corpo, ele pede socorro Sim. mesmo. E com o passar da idade, vai aumentando. Talvez você aí tá na casa aí dos seus 19, 22 anos, o corpo tá aguentando. E daqui a pouco... Depois que passa dos... Hoje em dia, depois que passa dos 25 e caminha pro 30, você pode contar que não vai ter tanta... Como que eu posso dizer? Tanta recuperação rápida, digamos assim, né? Você, igual, eu não gosto de tomar álcool, não, mas todo mundo que eu conheço que toma álcool fala que depois dos 30, o dia após da bebida, porque quando era mais jovem, tomava uma cerveja, no outro dia tava pronto para outra. No outro dia já tá com uma dor de cabeça terrível, falando, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu bebi na noite passada? Bate arrependimento. Exatamente. Acho que a gente não tem muito essa noção, essa vida corrida que a gente leva, essa rotina louca que a gente leva, a gente não tem muito essa noção também de respeitar a gente como ser humano. É verdade. Cara, o tempo tá passando. Eu sei que às vezes, né, a gente usa um botox, a gente faz um negócio, é a jovem. Mas o corpo tem é o que você falou, tem umidade, tem coisas que ele não suporta mais. Então não dá pra você simplesmente ficar sem almoçar, sem beber água. São pequenas coisas que vão fazer diferença lá na frente. A conta chega. Com certeza. E isso daí é fundamental a gente começar a ter o hábito, né? Sim. Você teve algo que falou assim, poxa, no que você puder falar, né? Falou assim, poxa, eu vou fazer isso daqui para dar o primeiro passo. Porque é o mais difícil, né? Normalmente o primeiro passo é mais complicado. Depois que você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. Você vai procurar lá uma terapia, você vai procurar uma atividade física, mas o começo é muito difícil. É muito. No seu exemplo de vida, que você possa compartilhar, como que foi dar o primeiro passo?
É realmente desafiador, porque acho que a gente não entende que a gente tem um limite. A gente quer produzir, nossa, alta performance, só que a gente não entende que a alta performance inclui cuidar da gente. A gente acha que a alta performance é ser um super-herói, e não dá certo. Então, assim, esse ano eu falo que foi um ano de muitas mudanças, muitas coisas aconteceram na minha rotina, na minha vida pessoal, e eu realmente cheguei a um momento que eu falei, cara, não tá dando pra mim, não consigo mais a partir daqui. Eu preciso mudar, fazer alguma coisa diferente. O que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, eu não tenho tempo suficiente para mim. Eu tenho muito mais tempo hoje, mas não é suficiente para mim. O que eu vou fazer? E aí, às vezes, e foi aí que eu percebi, não é que eu não tinha tempo, eu não tinha noção de como organizar as coisas dentro do tempo que eu tinha. E aí, hoje eu consigo fazer... Gente, já fui na academia hoje, já fiz várias coisas. Tô linda indo na academia. Estou há 1 mês sem parar indo na academia. Parabéns para mim. Parabéns. É muito difícil para mim, tá? É muito difícil. Todo hábito, né, que a gente começa a construir é muito difícil. Então, terapia, como você falou, eu acho que é fantástico. É uma coisa que... Ontem ainda uma amiga perguntou para mim, você faz terapia, Chay? Eu falei, faço há algum tempo já. Ela falou, mas você acha que é bom mesmo? Funciona mesmo? Eu falei, cara, é incrível, funciona. As pessoas não têm muita... Tudo que é novo pra gente, a gente fica meio desconfiado. A gente acha que tá gastando dinheiro à toa. Tem isso também, né? Mas... E às vezes você não quer fazer isso, mas você tem outras possibilidades, uma meditação, uma caminhada, o que você puder fazer. Então, eu acho que deu um estalo, assim, quando eu percebi que eu não estava dando conta de mim. Que eu estava me deixando para trás. Sabe? E aí eu falei, cara, eu vivo falando isso aqui para as alunas, que você tem que cuidar do CPF para depois cuidar do CNPJ. E pelo visto eu não estou fazendo isso o suficiente. Onde que eu estou errando? E a gente tem que ter essa humildade, essa noção e o autoconhecimento para parar e entender mesmo. E eu fiz uma lista. Eu lá na terapia fiz uma lista. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou tão cansada? Por que isso aqui eu chego em casa e não estou bem? Por que eu estou deixando de fazer coisas que eu gosto? E aí eu fiz uma lista ali de coisas que eu estava fazendo, coisas que eu deveria estar e não estava. E aí eu acho que quando a gente põe no papel, vem assim, ó, caramba, é isso aqui, ó, minha vida tá isso aqui, vamos começar a mudar. E aí a questão do poder do hábito, né, que você falou, um pouquinho por dia, não é de uma hora para outra, você não vai se transformar, virar outra pessoa, virar um atleta. Não vou amanhã ser a Graciane Barbosa, gente, não vou. Mas, pô, se eu fizer um pouquinho por dia, uma caminhada hoje, pular uma corda amanhã, 20 minutos, o que você puder. No final do ano, você já tem um resultado... Eu vi até um post hoje do Joel J. Ele me inspira muito, eu gosto muito de acompanhar os conteúdos dele. Falando isso, se você fizer uma coisinha todos os dias... por 10, 15 minutos por dia, no final do ano, você vai estar à frente de 95% das pessoas do mundo. Porque as pessoas não têm constância, as pessoas não têm o hábito de fazer. Poxa, é um pouquinho. Você não precisa ser um super atleta. Mas, pô, o que eu posso fazer hoje? Hoje não vai dar tempo. Dá para eu ir caminhando para o trabalho? Então, hoje, ao invés de carro, sabe? Excelente. Dá para hoje eu comer uma fruta aqui, ao invés de ficar sem comer nada? Dá para eu beber um copo a mais de água? Então, são pequenos hábitos. E aí eu comecei a mudar muito isso, já tenho visto muito resultado, muita diferença. E, inclusive, estou com um projeto aí, cabeça não para. Inclusive, estou com um projeto bem legal que eu quero colocar para rodar em breve, de fazer um desafio com as meninas que me acompanham. Há um tempo atrás eu fiz isso, mas eu fiz de forma intuitiva. Falei, gente, eu pensei em fazer aqui algumas mudanças de hábito, vamos fazer? Vamos. E dessa vez eu quero fazer uma coisa realmente organizada, gratuita e tudo mais, então fiquem ligados lá no Instagram, mas que muda totalmente o resultado que a gente tem, inclusive no trabalho. Muito bom. E isso também é algo que você qualifica como um diferencial daquelas pessoas que desistem e se tornam referência? Essa mudança de hábito, essa questão de ter uma resiliência, até sobre o próprio negócio que ela tem, porque eu acredito, do que você citou aqui, até nos outros episódios, você tinha muitos de motivos para desistir, né? Sim, sempre. Muitos. Eu acho que isso influencia diretamente na forma como a gente enxerga as coisas e na forma como a gente lida com as coisas. Então eu falo que não é por isso que vai ser fácil, mas faz você olhar de outra forma, faz você enxergar e ter estratégias para agir. Então você olha às vezes para uma situação difícil e se você... Parece uma coisa que às vezes as pessoas entendem e acham que não faz sentido. Gente, mas o que é atividade física? O que é alimentação? O que beber água tem a ver com isso?
tem a ver que você começa a ser uma pessoa constante, uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa que entende a importância daquilo ali. Então, você começa a olhar para tudo de outra forma, sabe? Então, acontece um problema, acontece alguma coisa se desestruturou ali, você consegue lidar com aquilo melhor. Exatamente porque você já construiu esses micro-hábitos que a gente chama. Eu esqueci o nome do livro, maravilhoso, que fala sobre isso. São micro-hábitos, coisinhas pequenas que você faz de arrumar a cama. Sim. Gente, eu era a pessoa mais bagunceira do mundo. Eu ainda não sou melhor, não. Mas eu arrumo minha cama agora todo dia. Coisa linda. Então, são coisas pequenas que fazem, por incrível que pareça. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele vai se acostumando com as coisas. Então, quando você entende que você pode fazer pequenas coisas todos os dias, seja arrumar uma cama, seja comer uma fruta, seja fazer uma caminhada, você entende que você também pode ser melhor no trabalho. Você pode vender para um cliente a mais. Você pode mandar uma mensagem a mais. Você pode lidar melhor com aquele problema que você teve ali. Então, tá tudo interligado. Muito bom. Essa questão de mandar mensagem pro cliente, eu assisti um vídeo, tem um tempinho já, que um desses experts, né, que também ensinam a venda e tudo mais, e ele tava falando que as pessoas têm medo do não. Mas, na verdade, a gente, como vendedor, a gente tem que buscar o não. Porque o não é a parte final, é quando você já esgotou todas as possibilidades. Sim. Então, você fez a primeira venda, beleza. Mas você não pode ficar contente só com essa. Você faz um upsell, você oferece uma outra solução, até chegar o não. Sim. Mas aí, você fez a primeira oferta e veio o não. Se ele te deu um não, você vai pro próximo. Exato. Nossa, eu falei isso esses dias. Foi domingo. Não, sábado, nos stories. Eu tenho algumas alunas que falam, gente, Chay parece que atrai essas coisas, que tudo ela faz conteúdo. E aí eu falei também sobre isso, não é questão de atrair. Quando a gente tem um repertório, tudo se torna fácil de você trazer como conteúdo ali. E aí passou uma moça na rua da minha casa vendendo uma bandeja de salgado. E aí eu tô escutando ela oferecendo, falando, tocando campainha. Eu falei, gente, será que é campanha do quilo? O que tá acontecendo aqui? E aí eu fui olhar. E aí ela tava oferecendo. Ela já tinha oferecido para umas 2, 3 pessoas e as pessoas falaram não. Eu fiquei só olhando dali, da sacada, assim. E aí ela tava indo para outro portão e ela me viu e falou, oi, tudo bem? Sabadão, o que você tá fazendo? Eu falei, hoje estou descansando, coisa boa. Você sabia que eu vendo salgado? E ela começou. Não perguntei nada, não sabia, eu não fui ali para comprar. Ela veio e ofereceu. Então, assim, ela mostrou o produto, ela já foi abrindo a bolsa térmica, ela foi mostrando, gerou desejo, porque ela falou assim, tá fresquinho, acabei de fazer. Você tá sentindo como tá cheiroso? Eu falei, nossa, tá muito. E aquilo começou, gente, eu não ia comprar uma bandeja de salgado. Pois eu comprei a bandeja de salgado. E aí facilitou, quebrou objeções, que eu falei, eu tô sem dinheiro aqui. Não, a gente aceita Pix, cartão, como que você quer fazer? Como fica melhor para você? Falei, cara, olha que incrível, uma pessoa e batendo de porta em porta. E aí eu falei sobre isso. As pessoas têm muita vergonha. Ela foi ali tranquila. Então ela vendeu para mim, não vendeu para outras pessoas, vendeu para mais algumas. Só que quantos nãos você está disposto a ouvir? Até você receber um sim e até você receber um não final, que é a finalização do seu negócio. Tipo, não mesmo, realmente não me interessa. Ou não, já comprei os produtos suficientes aqui, para mim já não quero mais. Quantos? As pessoas têm medo. Eu falo que não é... Talvez não seja vergonha de oferecer, é medo de levar o não. Porque as pessoas acham que o não é pessoal. Sim. Então, se eu falo não para a moça do salgado, não é para ela, é para o salgado. Eu não quero salgado por algum motivo. Ou eu não entendi, né, ela não conseguiu quebrar alguma objeção. Ou realmente não quero, não é o que eu como. Não é pessoal. E as pessoas levam pro coração, sabe? Elas acham assim, meu Deus, falou um não para mim. Normal. Então, a gente tem que estar realmente preparado. E aí entra de novo naquilo que a gente falou, do autoconhecimento. Antes eu também achava absurdo quando alguém falava não. Como assim? Você não... Trabalhava em loja, tirava aquele monte de sapato, caixa, e a pessoa, não, obrigada. Ué, mas você... Não, só estava dando uma olhada. Aí você sobe com aquilo tudo. Eu achava que era pessoal, achava absurdo. E hoje eu vejo que não, que era falta de técnica de venda. Será que era necessário eu tirar aquele monte de sapato? Será que se eu tivesse entendido o que ela queria, eu precisava pegar aquele monte para ter esse trabalho? Será que ela só estava olhando? Será que eu não quebrei alguma objeção? Então, assim, um mundo de possibilidades. Nunca é pessoal, gente. O não é pessoal. Sim. Você trabalhava numa loja, atendia homem e mulher ou era só mulher? Geralmente mais mulheres. Uhum. Todas as lojas que eu trabalhei, o público era, na sua maioria, feminino. Então, ajuda muito também. Mas já teve, né, lojas assim que você atende os dois, mas a maioria era público feminino. E hoje eu consigo ler perfeitamente.
O que a pessoa busca, o que ela quer, Que se ela legal. realmente só tá perguntando, às vezes a pessoa realmente só tá curiosa. Sim. Entende? Ela não quer comprar e tudo bem, você também vai responder ela bem. Só que você já tem que entender que você também não precisa demandar tanta energia para aquela pessoa. Sim. E às vezes você deixa de jogar, direcionar essa energia para outra pessoa que tá quase comprando, mas você fala, então tá, vou ver com o meu marido. Nunca mais voltou e você também nunca mais falou nada. Tá lá o seu o contato lá. Tá perdendo dinheiro. É verdade. Eu tento ser um bom cliente quando eu vou na Tudo bem. loja. Eu chego lá e peço o que eu vou comprar, tá, gente? O pessoal que me atende nas lojas, eu acho que fica feliz comigo. Que bom, que Porque bom. eu olho lá e falo assim, olha, eu gostei desse tênis aqui e desse tênis aqui. Você tem desse número? Tem 38? Ah, tenho. Você pode trazer essas duas opções pra mim? Aí ela sempre traz uma a mais. Facilita mas muito. não precisa trazer aquele monte. Sim. Mas eu acho que mulher, ela tem essa necessidade também de ver muita coisa, Sim, né? Eu acho sim. que o homem, nesse sentido, é mais objetivo, né? É, e a mulher, ela é mais insegura. Então, isso tanto na área da beleza, quanto, né, essa questão que a gente tá falando, sapato, por Aham. exemplo. Será que vai caber? Será que a cor, quando eu colocar no pé, vai ficar legal? Será que ele vai incomodar? Será que ele é mais alto ou mais baixo? Então, às vezes, você olha, mas você não tem noção de como vai ficar. Você quer experimentar. É a mesma coisa na área da beleza. Mas será que essa sobrancelha vai ficar boa pra mim? Então, a pessoa quer comprar uma micropigmentação, ela quer entender tudo que vai acontecer, como vai ficar aquilo ali. E a partir daí que eu fiz, a gente já falou sobre isso até em outro episódio, a questão da consultoria, que eu falo que é um test drive da micropigmentação, para a pessoa se ver com a sobrancelha pronta. Então, são coisinhas que você, às vezes, deixa a pessoa insegura, porque você não explica aquilo ali, a pessoa fica sem graça de falar. Às vezes, ela nem sabe o que ela está em dúvida. Mas o que você não entendeu? Não, eu entendi. Mas ficou alguma dúvida? Não. Qualquer dúvida, me chama aqui. A pessoa bota lá no WhatsApp. E some nunca mais. Então, assim, falta muito realmente esse olhar para a pessoa. O que ela quer, o que ela busca. Excelente. Vamos falar sobre coisa boa também agora, que é de evento, né? Porque a Adoro. Chay virou a empreendedora dos eventos, né? E Adoro. muito legal isso. E o movimento que você criou também, né? Os eventos que você produziu, a repercussão que teve, não somente em Friburgo, mas profissionais de toda a região Sim. foram lá participar, mas agora você está com novos projetos também, né? Já saindo aí da gaveta, já saindo do forno. Fala um pouquinho sobre o evento Beleza de Elite pra gente. Eu tô muito empolgada. Todo evento eu fico muito empolgada. Eu amo o evento. Isso aí foi uma coisa que eu descobri também aí na jornada e que eu percebi também a importância, porque Friburgo e região é muito carente disso. Então, hoje a gente está muito no online, que é ótimo, é super prático, é maravilhoso, mas deixa de aproximar. Então, eu acho que eventos presenciais, eles têm uma coisa muito diferente, que é realmente essa aproximação, é o networking, é você olhar para a pessoa, conversar, se identificar. Quando você vê, você fez novos clientes, sabe? Então, o evento presencial, ele tem muito esse diferencial. A gente consegue alcançar outros pontos importantes ali dos profissionais. E aí, o Beleza de Elite já é o terceiro evento que eu organizo, muito empolgada. Mas esse eu mudei totalmente a estratégia. Eu quis fazer algo diferente. O primeiro foi maravilhoso, a gente lotou lá o nosso espaço e esgotaram os ingressos, foram mais de 50 pessoas, foi maravilhoso. Depois, no segundo evento que a gente fez, foi um workshop mais prático, também sucesso de vendas, só que sempre para mais pessoas, para mais mulheres, para muitas pessoas. E agora eu resolvi, o Beleza de Elite, ele é mais direcionado, por isso até esse nome. Não é para todo mundo. Que estranho falar assim, mas é verdade. Não é para todo mundo. Por quê? Porque separa quem quer ser mais um e quem quer ser diferente, quem quer ser referência. Porque, às vezes, a gente faz eventos e é maravilhoso você fazer para um monte de gente e aí você atrai todo mundo. Eu falo que são funis, né? Diferente. E é muito bom. Só que, às vezes, você vai falar, a pessoa fala, bobeira, não vou fazer. Esse não. Esse é um evento mais intimista, mais exclusivo. Vão ser 15 mulheres. 15 apenas. Que vão ser minhas convidadas para um café da manhã. Maravilhoso. Próspero. Num lugar lindíssimo, que é o Mirante Real, que tem lá em Friburgo. E essa manhã vai ser uma manhã de muitos negócios. Então, a gente vai ter palestra. Já confirmamos a primeira palestrante maravilhosa, que fala sobre posicionamento e imagem pessoal. Minha consultora de imagem, inclusive. Que legal. Mayara Miller, maravilhosa. E é a oportunidade dessas mulheres, dessas empreendedoras e empresárias estarem sentadas mesmo assim,
sabe? Lado a lado comigo, com o meu time. Eu falo que eu vou emprestar o meu time para elas. Então, essa é a proposta desse evento. Para a gente realmente ter essa troca. Vão ser coisas muito práticas para que essas 15 mulheres super selecionadas consigam já sair de lá com estratégias definidas. Então, não vai ser só, palestra, que legal. Mas não é só palestra. Palestras com coisas práticas, estratégias práticas. Tanto em relação à imagem pessoal, quanto vendas, quanto negócios, como comunicação, quanto marketing. Então, sempre esses pilares que são os principais, só que algo diferente, ainda mais potente para essas mulheres que realmente querem fazer a diferença, que estão dispostas a ter esse trabalho. Sobre a questão que a gente falou do trabalho, né, de forma inteligente, não é que a gente não trabalhe, porque às vezes a gente, nossa, eu trabalho menos, não é que é trabalhoso, mas a gente trabalha com estratégia. Então, eu quero exatamente isso, colocar essas mulheres que estão com essa disposição de trabalhar de forma estratégica, diferente, para colocar a cabeça para funcionar e falar, é isso aqui que você tem que fazer. E elas só executarem. Então, eu estou muito empolgada. Excelente. Nesse evento. E a seleção dessas 15, como que vai ser? Então, já foi. Já foi? Já tem as 15 Elas não me dão selecionadas? tempo, menina. Uau! Eu botei lá, eu tô até... Vou saber disso agora. Eu acredito que eu vá conseguir aí mais 2 vagas, porque realmente é um lugar também com espaço limitado e a gente não quer fazer uma coisa grande, é realmente muito exclusivo. Mas eu acredito que eu vá conseguir talvez aí mais 2 vagas pra gente... Porque tem pessoas já na fila de espera pra gente fazer. Então, o que a gente fez? Várias coisas. Por exemplo, eu posto lá, tem a estratégia de lançamento, tudo mais. Lancei. E aí aparece um monte de gente. Eu quero. Beleza. O processo para você fazer parte é esse aqui. Vamos, metade some. Aí começa a seleção. E aí a gente começa, então, é quase Darwin, uma seleção natural. Não me dá muito trabalho. As pessoas mesmo, às vezes, elas ficam muito empolgadas, motivadas, mas não dão a continuidade. E aí não adianta, porque não são essas pessoas que eu quero nesse evento específico. Não é que elas não possam me acompanhar, não possam estar presentes. Teremos outras oportunidades também, mas para esse evento, eu quero as pessoas que realmente, eu vou fazer, vai fazer? Tem que fazer isso aqui. Beleza, toma, tá feito. Cara, ela tá disposta. Pronto. Legal. Vamos. Legal. É como você falou, é um funil mesmo, né? Funil. Cada evento também tem um objetivo, Sim. né? Isso se aplica em tudo. Sim. Olha que legal. A gente começou o podcast falando de posicionamento Sim. de imagem, mas até o que você vai realizar também tem que ter um objetivo, porque senão a gente acaba fazendo coisas muito aleatórias, né? Exatamente. Se não tem um objetivo, qualquer Exato. coisa serve, né? Exatamente. E isso acaba você gastando tempo, dinheiro e no final não tem objetivo nenhum, não tem resultado nenhum. E muitas vezes as pessoas fracassam em vários projetos por causa disso. Porque ele começa um projeto que não tem objetivo. Fala assim, mas por que você está fazendo isso? Fiz. Exatamente, que é a questão de se comparar e copiar, né? Então a pessoa vê, às vezes, uma pessoa que tem sucesso naquela área, vou fazer também. Mas por que você vai fazer? Sei lá, tá fazendo. Tá todo mundo fazendo. Tá, e como né? faz? Como que funciona? Para que vai servir para você? Então, tudo isso, a gente realmente tem que ir fazendo isso. Então, a questão dos funis é bem legal também, né? Isso aí as meninas também vão aprender nesse dia Legal. 8 de novembro. É um sábado. Que são os funis de venda. Existem funis de venda para o Instagram, para você, né, atrair cliente, topo, meio, fundo de funil. E existe realmente de vendas, de você, como você vai falar com o cliente, qual o cliente que você vai atrair. E aí, como que você vem fazendo esse processo de venda? O que você vai oferecer para ele? E tudo está interligado. E realmente a gente consegue diferenciar. Eu falo que é escolher o cliente dos sonhos, né? Então você vai direcionando para o que você quer fazer. E aí tem públicos diferentes, mas é o que você falou, quem também fala com todo mundo não fala com ninguém. Então você tem que definir o que eu quero. Vou trabalhar de que forma? Para quem? Quem que eu quero ajudar? E quem que eu não quero? Bacana. E aí você vai selecionando. Bacana demais, muito bom. Você tá focado 100% nesse projeto ou depois desse projeto já tem coisa Já aí tem. que você pode dar spoiler? Sempre tem, gente. A cabeça não para, sempre tem. Eu nem acabei um, eu já tô pensando, vou fazer isso aqui. Os eventos, a ideia é manter realmente pelo menos um por ano. Esse ano a gente já teve o Jornada Brilhante, que foi um workshop para mais pessoas, que foi em maio. E aí agora, em novembro, a gente está fazendo esse, que é o Beleza de Elite.
E aí, pro ano que vem já tem também, mas eu ainda não posso dar muito spoiler, mas já está agendado, já teremos. É bom que fica coisas suficientes pra você fazer o quê? Voltar no Noir Adoro, Podcast. já contem comigo. Aí eu vou chegar aqui e vai estar tudo diferente de novo, ainda mais bonito, adoro. Muito bom. E, cara, legal demais ver o seu crescimento também como empresária, como profissional. E te desejo muito sucesso de verdade, tá, Chay? Você é uma amiga querida, tanto minha da Thalia também. A gente tem um carinho muito especial por você. Por mais que a gente não se fale todos os dias, Sim. mas é uma amizade que a gente construiu, Sim. né? E a gente tem uma admiração muito grande por você, tá bom? Então, desejamos muito sucesso aí na sua caminhada, no seu evento. E o que você precisar da gente, estamos à disposição também. Obrigada. É sempre um prazer. Realmente, a gente foi criando esse vínculo, né? E eu acho que isso é sempre muito espontâneo, né? Muito legal. E desde a primeira vez já super deu certo, assim. E é realmente um prazer muito grande para mim todas as vezes estar aqui. E é sempre diferente, é interessante, porque vai passando. E fala, gente, mas vai de novo, é outra coisa totalmente diferente. E é sempre um clima muito legal, fico muito confortável aqui, me sinto realmente em casa e muito acolhida. E que venham outros e outros. Ah, quero falar uma coisa importante. Pode falar. Uma dessas vagas que já foi preenchida está separada para a nossa amiga. Thalia, que está convidadíssima. Infelizmente não é pessoal com você, tá? Não, é porque é só bem. para mulheres. Dessa vez, esse evento é só para mulheres. Da outra vez a gente não conseguiu estar junto, Sim. né, no primeiro evento, que foi maior, mas teremos outros também. Mas uma dessas vagas está reservadíssima. Eita, Você é Lia. minha convidada especial, dia 8 de novembro, sábado, para passar amanhã, tomar um café da manhã muito especial comigo. Olha, Vai ser que uma honra ter chique. você lá. Que legal, que legal. Obrigado. Nós fala tudo junto, você percebeu, Aham. né? Gente, eles são muito conectados. Eles falam juntinho, ó, beleza, adoro. Que legal, obrigado de verdade, Chay, pelo carinho. prazer. E vai ser uma alegria levar a Thalia lá também. Sim. Se bem que ela tá dirigindo agora, né? Ela pode, Que linda! já tem carteira. Aí já é diferente, eu né? faço o seguinte, você vai dirigindo e eu vou com você. Aí você vai pegando Isso, já a já prática, estimula né? e depois, exatamente, vai ter um café da manhã incrível, depois vocês almoçam juntos, a gente até pode almoçar junto. Aí, que maravilha. Eu topo, eu topo. Tá ótimo, então. Chay, vamos finalizar o podcast, que eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo, que sejam do ramo da beleza ou não, ou querem também, eu falei aqui no início do podcast, que esse ramo da beleza, da estética, é uma fuga para muitas mulheres que vivem em relacionamento abusivo, Sim. que é dependente financeiramente de homens que realmente maltratam, né? E acaba ficando ali preso naquilo porque não tem como sobreviver. E aí vê na estética, seja fazer uma unha, seja fazer um cabelo, enfim, qualquer área da estética, uma saída. Então, você como uma profissional, como uma mentora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres aí que estão assistindo o nosso podcast. Eu falo que acho que a principal missão desse trabalho, desde quando eu comecei a ministrar cursos na área, né, cursos, treinamentos, agora as mentorias, os eventos, é exatamente ser um diferencial na vida dessas mulheres. Elas poderem entender o poder que elas têm, despertarem o poder que elas têm, de executarem e fazerem o que elas quiserem. Então, assim, infelizmente, algumas passam por essas situações que ninguém deveria passar, e é uma maneira de você sair disso. Outras, graças a Deus, a maioria, né, não precisa passar por isso, mas às vezes se vê numa situação ali de estar acomodada, de não estar conseguindo fazer o suficiente, às vezes não tem tempo para levar o filho na escola, buscar, para dar atenção, tantas coisas que a gente deixa de fazer, e a área da beleza é uma área que cresce, vem crescendo numa constante, e é uma oportunidade muito grande para que elas possam se desenvolver, ter essa liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Com os atendimentos, você vê, eu comecei atendendo, sabe? Fazendo ali operacional. Era fotodepilação na época, tipo depilação a laser. Ou seja, fazendo isso daqui, ó, o dia inteiro. Era só isso que eu fazia. Hoje eu mentoro mulheres, empresárias grandes que querem ser diferentes, que querem se tornar referência. Então, percebe que é uma gama de possibilidades que o mundo da beleza dá pra gente. Então, você pode fazer o que você quiser e crescer muito nessa área, sabe? Ter a sua independência. Então, o meu recado é busquem crescimento, busquem o autoconhecimento sempre, entendam o que vocês querem, o que deixa vocês felizes e vão atrás disso, sabe? Porque tem possibilidade para todo mundo e quando a gente quer, a gente resolve, a gente dá um jeito. Muito bom, galera.
Episódio incrível, hein? Vale a pena compartilhar para todo mundo aí. Se você chegou até o final aí, muito obrigado pela audiência de sempre. Quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, estão sempre com a gente aqui. Uniaself, o Colégio Força Máxima, SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões, são os grandes parceiros. E a gente tem um outro super episódio essa semana aqui no nosso Noar Podcast. Inclusive, tá ali, essa semana é a semana da galera que já esteve aqui e volta novamente aqui no nosso podcast, que a gente vai receber o Saulo, o Dr. Saulo, aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre saúde, bem-estar também, cuidado com o nosso corpo, né? Sobre alimentação saudável. O Saulo é referência, inclusive, quando ele esteve aqui pela primeira vez aqui no nosso podcast, o Chay, ele nem tinha Instagram direito. É mesmo? Por causa dos cortes do podcast que Olha ele só. contratou na época, ele colocou no perfil dele, o corte meio que saiu fora da bolha do que ele tinha, e ele falou assim, opa, eu vou começar a criar o conteúdo aqui em cima, investir mais no bacana. Instagram. Então a gente tem uma história bem legal com o legal. Saulo, assim, que a gente faz parte também, assim, Totalmente. do profissional dele mesmo, né? Então o Saulo é um grande amigo e vai voltar aqui pela terceira vez também Que aqui no legal. podcast essa semana. Então o podcast na sexta-feira você acompanha com a gente às 8 horas da noite, beleza? Um beijo no seu coração aí que tá assistindo o nosso Noar Podcast. Siga a Chay no Instagram, que é o @ Chay Feitosa _. Fácil. Fácil. Chay Feitosa _. Sigam no Ar Podcast também, lá no Instagram. E acompanhem todas as novidades na palma da sua mão. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.